Bom dia, sexto ano A e B. Estamos de volta hoje para a correção das atividades passadas na semana passada, como prometido para vocês. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam com bastante saúde, estejam se cuidando, estejam em casa e essa semana mais ainda em casa, viu, gente? Nossa matéria é língua portuguesa. Hoje é 6 de maio de 2020. Então, vamos corrigir nossa atividade? A questão 1, ela perguntava qual é a língua falada no nosso país. A resposta de vocês, eu espero que tenha sido língua portuguesa, porque nós moramos no Brasil e nós somos falantes da nossa língua. Outras pessoas podem ter nascido em outros países, ter vindo morar aqui e ter uma nova língua, mas nós brasileiros falamos a língua portuguesa. A questão 2 pedia para vocês definirem com as palavras de vocês, de acordo com o que vocês assistiram no vídeo, a diferença de língua e linguagem. Eu disse que podia pesquisar, mas que vocês colocassem as palavras de vocês. Então, língua é um código verbal, ou seja, um sistema de signos, um conjunto de sinais que se estrutura a partir de certas regras. Além da língua portuguesa, são códigos Braille, Libra, código de trânsito. E é um produto social a língua, que organiza as experiências comuns aos membros de uma mesma comunidade linguística. Ou seja, quem mora na França fala francês, quem mora na Itália fala italiano, e também pode ter outras pessoas de outros países, nesses outros países que falam outras línguas. Nós temos no Brasil japoneses, chineses, italianos, espanhóis. Às vezes eles estudam até a língua portuguesa para se adaptarem melhor ao nosso país. E linguagem? Linguagem é um fenômeno social de interação, por meio da qual as pessoas se comunicam. Todo e qualquer ato de linguagem envolve a produção de sentido. Eu posso me comunicar através de um olhar, através de um tchau com a mão, através de uma imagem, através de um sinal, através de um código. A questão 3, ela perguntava qual é a diferença da linguagem verbal e não verbal. Então, quando a gente verbal vem de verbo, verbos são palavras, né? E não verbal, não verbal não são palavras. Então, vamos lá para a resposta. Verbal. Quando falamos com alguém, lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada a forma pela qual nós nos comunicamos. Certamente, essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia. Quando alguém escreve um texto, por exemplo, está usando o quê? A linguagem verbal, ou seja, está transmitindo informações através das palavras. Nós temos aí exemplos de algumas placas que algumas não têm não tem a linguagem verbal. No caso desse sinal azul, dessa placa azul, aí indica que é um cadeirante, a gente já conhece. Essa placa de baixo, onde tem aviso, não pise na grama. Eu acho que é um aviso para avisar que ali é a área de deficientes visuais. Essa placa do lado esquerdo que tem uma bicicleta, um círculo vermelho cortado, proibido bicicletas ali. É um tipo de linguagem? Mas ela é não verbal. A linguagem não verbal é constituída por gestos, por tons de voz, por postura corporal e etc. Uma coisa é eu dizer, Juliana, por favor, se sente. Outra coisa é eu dizer, sente agora, Juliana, né? Então, a linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais. Quando um cachorro balança a cauda, quer dizer que está feliz, ou coloca a cauda entre as pernas, ele está sentindo medo ou tristeza. Dentro do contexto, nós temos a simbologia, que é uma forma de comunicação não verbal. Exemplos: sinalização de trânsito, semáforo, logotipos, bandeira, uso de cores para chamar a atenção ou exprimir uma mensagem. Veja o exemplo do jogo de futebol. Quando o juiz levanta o cartão amarelo, ele está dando um aviso ao jogador que ele cometeu alguma falta e que ele está divertido. Quando ele levanta o vermelho, ele já está expulsando ele. A mesma coisa no semáforo, tem o verde, o vermelho e o amarelo. Cada um tem um significado e as pessoas já compreendem sem ter palavras. É muito interessante a gente observar, para manter uma comunicação, não é preciso usar a fala,
e sim utilizar uma linguagem, seja verbal ou não verbal. Então, nós podemos nos comunicar através da fala ou de símbolos, sinais. Nós temos aí alguns exemplos de linguagem não verbal. Hoje em dia está muito em alta os emojis, né? Quando o SAMU aí tem esse símbolo do SAMU, a gente já sabe que é uma ambulância. Essa criança com a mãozinha nos lábios quer dizer que ela está pedindo o quê? Silêncio. A mão com o dedão para cima quer dizer legal, positivo. E do nosso lado direito tem o alfabeto em libras, que nós sabemos que não, aí é uma língua, não é linguagem, é uma língua, mas que serve para comunicação. Aí a quarta era comente o enunciado abaixo. Espelho, olhos, dá, são, os, alma, ó. Que é isso? Isso é uma frase, sexto ano. Vocês compreenderam? Então, o comentar o enunciado significa que vocês vão dar opinião. Então, vocês poderiam dizer que isso aí são palavras soltas, sem sentido, mas que organizadas, elas formam uma frase. E qual é essa frase? Os olhos são o espelho da alma. Entenderam? Para finalizar, eu quero dar um tchau alegre para vocês, que vocês se cuidem, que vocês fiquem em casa, que vocês obedeçam os pais e que vocês peçam a Deus para a gente logo, logo estar juntos.